Now, Lord, as we meditate on these words, may the Holy Spirit come get into the Word, and may it divide it to every heart, just as we have need tonight. Agora, Senhor, enquanto meditamos nestas palavras, que o Espírito Santo venha, entre na palavra e que ele a reparta a cada coração, exatamente como necessitamos esta noite. And may we say like those who came from Emmaus when he broke the bread and done something a little different than what the ordinary minister did in that day. He did it in a way that he alone could do it. E que possamos dizer como aqueles que vieram de Emaús, quando ele partiu o pão e fez algo um pouco diferente do que o ministro comum fazia naquele dia. Ele o fez de maneira que só ele poderia fazer. And Father, we pray tonight that he'll do something out of the ordinary that we don't see every day in every religious service. E Pai, rogamos esta noite que ele faça algo incomum que não vemos todo dia em todo culto religioso. Just that people might know that that same Lord Jesus is alive from the dead tonight, walking in and around among people, doing the same things he did then. Grant it, Father. Para que as pessoas saibam que aquele mesmo Senhor Jesus está vivo dentre os mortos esta noite, andando entre as pessoas, fazendo as mesmas coisas que fez então. Concede, Pai. These handkerchiefs that lay here, they're representing poor little sick children, fathers, mothers, many people laying out suffering because of diseases and oppression of the devil. Estes lenços que se encontram aqui estão representando pobres criancinhas enfermas, pais, mães, muitas pessoas acamadas, sofrendo por causa de doenças e opressão do diabo. Father, with hands laid upon them, with prayer all my heart, I pray that you'll hear me, Lord, and know the integrity of my heart as we rebuke every unclean spirit, every demon power that binds the people with these handkerchiefs to be laid upon. E Pai, com as mãos colocadas sobre eles com oração de todo o coração, rogo que me ouças, Senhor, e sabes da integridade do meu coração, enquanto repreendemos todo o espírito imundo, todo o poder demoníaco que amarra as pessoas sobre as quais esses lenços sejam colocados. And when these handkerchiefs are placed upon them, may they be liberated, Lord, and go on their way rejoicing, and Satan be bound and cast into outer darkness. Grant it, Father. Help us now in the farther part of the service, for we ask it in Jesus' name. Amen. E quando esses lenços forem colocados sobre elas, que elas sejam libertadas, Senhor, e partam regozijando-se, e Satanás seja amarrado e lançado nas trevas exteriores. Concede, Pai, ajuda-nos agora na continuidade deste culto, pois pedimos em nome de Jesus. Amém. Now, as we meditate just a few moments here on the Word of the Lord, trust that everybody will just I'll try to hurry so I know the wind blowing a little cool and on sick people, and I'll try to hurry. Agora, enquanto meditamos por alguns momentos aqui na palavra do Senhor, espero que todos apenas tentarei me apressar, então. Sei que o vento está soprando um pouco frio e em pessoas enfermas, e tentarei me apressar. And maybe tomorrow night it'll be a little warmer. We'll stay just a little longer. E talvez amanhã à noite esteja um pouco mais quente e fiquemos um pouco mais. The other day going out looking up, Mr. Woods and I were riding down the road and I seen those poor farmers and their corn just rolled up. I used to farm a little too. Outro dia, saindo e observando, o Sr. Wood e eu estávamos indo pela estrada e via aqueles pobres fazendeiros e o milho deles com as folhas enroladas. Eu também já cultivei um pouco. And the watermelons and everything, the cotton drying up. I went home and I said, Dear God, I know we got an open air service, but please send those people some rain, because they're really needing rain. E a melancia e tudo mais, o algodão secando. Fui para casa e disse, querido Deus,
sei que teremos um culto ao ar livre, mas, por favor, manda um pouco de chuva para aquelas pessoas, porque elas estão realmente precisando de chuva. I just thought of the sovereignty of the Lord Jesus, how He let it rain up to the service, stopped while we had the service, and then give them a good drenching last night, cleared it up for the night. Oh, my, how marvelous He is. E pensei na soberania do Senhor Jesus, como Ele deixou que chovesse até a hora do culto, parasse enquanto realizávamos o culto, e depois lhes deu uma boa chuva ontem à noite. Deixou sem nuvens para esta noite. Oh, que coisa! Quão maravilhoso Ele é! He knows just how to do it, doesn't He? And we just love Him so much for that. He's just worthy of all praise. Ele sabe exatamente como fazer, não sabe? E nós o amamos tanto por isso. Ele é merecedor de todo o louvor. Now tonight, I want to speak just for a few moments on the subject of what is that in thy hand. Agora, esta noite, quero falar apenas por alguns momentos sobre o tema que é isso na tua mão. Now, our context tonight deals with Moses, a man that was used of God back to deliver the children of Israel out from under the Egyptian bondage. And many peoples tonight of God is under bondage. Agora, o nosso contexto esta noite trata de Moisés, um homem que foi usado por Deus no passado para libertar os filhos de Israel que estavam em servidão ao Egito. E muitas pessoas esta noite de Deus estão em servidão. I look sitting here, a mother with a little boy. Looks like maybe his little legs might be deformed or something. He's laying close to his mother. Vejo sentada aqui uma mãe com um garotinho. Parece que talvez suas perninhas estejam deformadas ou algo assim. Ele está deitado perto da mãe. A little fellow sitting here in a wheelchair. A little child perhaps has had polio or something. His little leg is all bandaged up with braces. Um garotinho sentado aqui em uma cadeira de rodas, uma criancinha, talvez tenha tido pólio ou algo assim. Sua perninha está toda enfaixada e com um aparelho. I noticed a young girl sitting here, a beautiful little lady, just looked like in her teenage yet, and her poor old dad twisted up in a wheelchair, just like that. That's bondage. Satan's done that. Noto uma jovem sentada aqui, uma linda jovenzinha que parece estar na adolescência ainda, e um pobre e velho pai todo contorcido assim, em uma cadeira de rodas. Isso é servidão. Satanás fez isso. Here's a colored brother sitting here. Someone sitting near him, holding him, or near him. And just look at the bondage that Satan has put the people in. Aqui está um irmão de cor sentado aqui. Alguém sentado perto dele, segurando-o ou perto dele. E olhem só a servidão em que Satanás colocou as pessoas. And God loves you just the same as He loved those Hebrews. And when God sent Moses down there because He had promised that He would come and liberate them out of that bondage. E Deus está exatamente ama você da mesma maneira que amava aqueles hebreus. E quando Deus enviou Moisés para lá, porque tinha prometido que viria e os libertaria daquela servidão. And God has promised in this last day that He'd send Jesus Christ, the Holy Spirit, in our midst and would liberate all the sick and afflicted. E Deus prometeu, neste último dia, que enviaria Jesus Cristo, o Espírito Santo em nosso meio, e libertaria todos os enfermos e aflitos. For it is written, the last words that He said before leaving this earth, He said, "Go ye into all the world, preach the gospel to every creature." How far? The Apostles' age, to all the world. The gospel has never reached all the world yet. Pois está escrito, as últimas palavras que ele disse antes de deixar esta terra, disse, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Até onde? A era dos apóstolos? A todo o mundo. O evangelho não alcançou todo o mundo ainda. Go into all the world and preach the gospel to every creature. He that believeth and is baptized shall be saved, and he that believeth not shall be damned. And these signs shall follow them that believe. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado.
E estes sinais seguirão aos que crerem. In my name they shall cast out devils, speak with new tongues, take up serpents or drink deadly things that wouldn't harm them. If they lay their hands on the sick, they shall recover. That's what the Bible said. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, ou se bebessem coisas mortíferas, não lhes faria dano algum. Se puserem as mãos sobre os enfermos, os curarão. É isso que a Bíblia disse. Jesus received up into heaven. The last commission he ever gave the church was heal the sick. The first commission he ever gave the church was heal the sick. Jesus, recebido no céu, a última comissão que ele deu à igreja foi curar os enfermos. A primeira comissão que ele deu à igreja foi curar os enfermos. He chose his 70 and his 12 and sent them out and gave them power against unclean spirits to cast out devils and to heal the sick. The first commission. The last commission was go into all the world and heal the sick. Ele escolheu os seus 70 e seus 12 e os enviou. Ele lhes deu poder contra os espíritos imundos para expulsar demônios e curar os enfermos. A primeira comissão. A última comissão foi para ir por todo o mundo e curar os enfermos. On that scripture, I know by many theologians it's disgusted and said among them that Mark 16, where I was quoting from the 9th verse on, was not inspired. Nessa escritura, sei que muitos teólogos têm discutido isso e dito entre si que Marcos 16, de onde eu estava citando, do versículo 9 em diante, não foi inspirado. Reminds me, I don't believe the pulpit is any place to joke. I don't believe in jokes. Keep the pulpit clean. Jokes are out there. But this is just a little quotation which was true. And it sounds like it might be a joke, but it wasn't. Faz-me lembrar, não creio que o púlpito seja lugar para contar piadas e não creio em piadas. Mantenham o púlpito limpo. Piadas são lá para fora. Mas isso foi apenas uma pequena citação que é verdade e parece como se fosse uma piada, mas não é. There was a little fella in our part of the country that had a calling to the ministry. His mother was a very fine old lady, and she sent him away to a seminary to become a minister. Havia mocinho em nossa parte do país que tinha chamado para o ministério. Sua mãe era uma senhora muito boa e o enviou a seminário para se tornar ministro. And while he was away to the college and seminary learning how to preach and so forth, his mother taken sick, very sick. She had pneumonia. And they called the doctor and he gave her, of course, all that he could give her. E enquanto ele estava ausente, ora, na faculdade e seminário, aprendendo a pregar e assim por diante, bem, sua mãe ficou doente, muito doente. Ela teve pneumonia. E chamaram o médico e ele lhe deu, claro, tudo o que podia lhe dar. And she couldn't take penicillin. She's allergic to it, so he was giving her sulfa-drug and some more things, and it just wouldn't take a hold. The woman, her lungs were becoming completely congested, and she was in very bad shape. E ela não podia tomar penicilina, ela era alérgica a isso. Assim, ele estava lhe dando sulfa e mais algumas coisas. E simplesmente não fazia efeito. A mulher, bem, seus pulmões estavam ficando completamente congestionados e ela estava muito mal. So they telegrammed her son and told him to stand by, for they thought his mother would die right away, and they had to want him to come home. He was many miles away. Assim, telegrafaram a seu filho. Lhe disseram para ficar de sobreaviso, pois achavam que sua mãe morreria muito em breve e queriam que ele voltasse para casa. Ele estava a muitos quilômetros de distância. But all at once, there's a little lady lived down the corner, belonged to a full gospel mission that lived around the corner, that believed in divine healing. Mas, de repente, bem, havia uma senhorinha que morava logo ali na esquina, a qual pertencia a uma missão do Evangelho completo, que morava na esquina, que cria em cura divina. So she went up to see the old lady, and she said, Sister, she said, our pastor believes, and we down at our church, that Jesus died to heal the sick people. Assim, ela foi ver a velha senhora e disse, Irmã, nosso pastor crê, e nós, na nossa igreja, que Jesus morreu para curar os enfermos. And
if you wouldn't mind, won't you let our pastor come up and pray for you? Maybe God would answer his prayer and heal you. E caso não se incomode, por que não deixa nosso pastor vir orar pela senhora? Talvez Deus responda a oração dele e a cure. She said, that'd be very nice, send him up. So the man come up, he prayed for her, and she got well. Ela disse, seria muito bom. Diga-lhe para vir. Então a mulher, o homem, foi e orou por ela, e ela ficou boa. About a year later, her son came home, and they were discussing things after a meeting. He said, Mother, by the way, he said, I never did hear just what the doctor gave you, that you got well so quick when you had the pneumonia when I was standing by to come. Mais ou menos um ano depois, seu filho chegou em casa e eles estavam comentando as coisas, depois de se encontrarem. Ele disse, mãe, a propósito, disse, nunca soube exatamente o que o médico lhe deu que a senhora ficou boa tão rápido quando teve pneumonia, quando eu estava de sobreaviso para vir. She said, oh, son, she said, I forgot to tell you. She said, you know where that little mission is down on the corner down there? And said, yes. Ela disse, oh, filho, disse, esqueci de lhe contar. Disse, sabe onde é aquela pequena missão na esquina ali embaixo? E disse, sim. Said, you know, that lady come up here and told me to have her pastor come up and pray for me. And said, you know, he come up and read a piece out of the Bible and the Mark, the 16th chapter, and said, they lay hands on the sick and they shall recover. You know, the Lord healed me right away. Disse, você sabe, aquela senhora veio aqui e me disse para deixar seu pastor vir orar por mim. E disse, sabe, ele veio e leu um trecho da Bíblia no Marcos, capítulo 16, e disse, porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Sabia que o Senhor me curou imediatamente? Why, she said, the boy said, now listen, mother. Said, now those people are illiterate. Said, see, they don't understand. Said, there's no such a thing as divine healing. Said, there's nothing like that in the Bible. So that was in the days gone by. Ora, disse ela, o rapaz disse, agora, ouça, mãe, disse, agora, aquelas pessoas são analfabetas. Disse, veja, elas não entendem. Disse, disse, não existe isso de cura divina. Disse, não há nada assim na Bíblia. Disse, isso foi nos dias passados. So now in the seminary, while we learn that Mark 16 from the 9th verse on is not inspired, the little mother said, well, hallelujah. And he said, Mother, why, he said, you act like those people. Disse, agora, no seminário, bem, aprendemos que Marcos 16, do versículo 9 em diante, não é inspirado. A pequena mãe disse, bem, aleluia. E ele disse, mãe, ora, disse, a senhora está agindo como aquelas pessoas. And she said, well, glory to God. He said, well, Mother, what's the matter with you? He said, I was just thinking, if the Lord could heal me with uninspired word, what could he really do with that was really inspired? That part's inspired. E ela disse, bem, glória a Deus. Ele disse, ora, mãe, o que há com a senhora? Disse, só estava pensando, se o Senhor pôde me curar com palavra não inspirada, o que ele realmente poderia fazer com aquela que foi realmente inspirada? Se essa parte não é inspirada? So that's right. I believe it's all inspired, every bit of it. It's all for us. Every bit is for us. Assim, é isso mesmo. Creio que ela é toda inspirada, cada partezinha dela. E é tudo para nós, cada partezinha é para nós. We have no need of lack of anything. God has provided everything that we have need of in this journey is provided for us right here. Não temos necessidade ou falta de nada. Deus proveu tudo de que necessitamos nesta jornada. Recebemos aqui mesmo. However, whenever a man's born again of the Spirit of God, the Lord gives him a checkbook enough to do him through his journey, and every bottom of a check for any redemptive blessing is signed Jesus' name. Just fill it out and send it in. See if you won't honor it. That's right. Oh, Sempre que um homem nasce de novo do Espírito de Deus, o Senhor lhe dá um talão de cheque suficiente para sustentá-lo durante a sua jornada. E na parte inferior de cada cheque, para qualquer bênção redentora, está assinado o nome Jesus. Apenas preencha-o e entregue. Veja se ele não o honrará. Isso mesmo.
Just send it there. The deposits, it's already in there. It was deposited at Calvary, for he was wounded for our transgressions, bruised for our iniquity, the chastisement of our peace upon him, and with his stripes we were healed. Apenas envie-o para lá. Os depósitos já estão lá. Foi depositado no Calvário, porque ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa da nossa iniquidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. All signed in his blood, it's all over. And whosoever will, let him come. And it's been proven, it's proven here, that he's risen from the dead and he's alive among us tonight. Tudo assinado com seu sangue. Está tudo terminado. Quem quiser, venha. E foi provado, está provado aqui que ele ressuscitou dos mortos e está vivo entre nós esta noite. He is the liberator of we who are in bondage. Any person that's in bondage, Jesus Christ is here to liberate them this night, if you'll believe it. Ele é o nosso libertador. Nós que estamos em servidão, qualquer pessoa que esteja em servidão, Jesus Cristo está aqui para libertá-la esta noite, se você crer. I'm not here to liberate you because he couldn't do it. I wasn't sent to do it. I was sent to preach the gospel, that's all. Christ come to liberate. Agora, não estou aqui para libertá-lo, porque não poderia fazê-lo. Não fui enviado para fazer isso. Fui enviado para pregar o Evangelho. Só isso. Cristo vem para libertar. Now Moses, when he was just a born baby, there was a great threat in Egypt and is killing all the male children. Agora Moisés, quando ele era um bebê recém-nascido, apenas havia uma grande ameaça no Egito e estavam matando todas as crianças do sexo masculino. And right in that time Moses was born, and the mother, seeing him to be a fair child, wasn't afraid of Pharaoh's threat or what he was doing with all the children. E nesse exato momento, Moisés nasceu, e a mãe, vendo que ele era uma criança formosa, não teve medo da ameaça de Faraó, do que ele estava fazendo com todas as crianças. Now, if you'll see, friends, to begin with, I want you to get this real close. To begin with, that gifts and callings are without repentance. Agora, se vocês virem, amigos, para começar, quero que entendam isso muito bem. Para começar, que dons e vocações são sem arrependimento. That's what causes the trouble, see? Don't try to impersonate anything. Just be what you are in the kingdom of God. Isso é o que causa o problema. Estão vendo? Não tente personificar nada. Apenas seja o que você é no reino de Deus. If your finger be a finger, if your nose be a nose, eye be an eye. I hope my finger never decides not to be a finger because it's not an eye. It'll certainly put me out of operation for a while. Se você é um dedo, seja um dedo. Se é um nariz, seja um nariz. Olho, seja um olho. Espero que meu dedo nunca decida não ser dedo pelo fato de não ser olho. Isso certamente me colocará fora de atividade por um tempo. So that's the way we must all get our positions and move on. But the whole group together is the body of the Lord Jesus Christ, no matter what it is. Então é assim, todos devemos nos posicionar e seguir em frente. Mas o grupo todo, junto, é o corpo do Senhor Jesus Cristo, não importa o que seja. Now, show that gifts and callings are without repentance. Look at Jesus. He was a woman's seed from the Garden of Eden. He was born the Son of God. Agora, mostra que dons e vocações são sem arrependimento. Vejam Jesus, ele foi a semente da mulher desde o jardim do Éden. Ele nasceu o Filho de Deus. Moses, he was a fair child when he was born and born to be a deliverer. He couldn't help being a prophet. God made him at his birth. Moisés era uma criança formosa quando nasceu, e ele nasceu para ser um libertador. Ele não tinha como evitar o fato de ser profeta. Deus o fez assim em seu nascimento. Look at John the Baptist, 712 years before he was born. He is the voice of one crying in the wilderness. Vejam João Batista, 712 anos antes de nascer, ele era a voz do que clama no deserto. Look at Jeremiah 1:4, I believe. God told Jeremiah that I knew you, and
and sanctified you and ordained you a prophet to the nations before you was even conceived in your mother's womb. Vejam Jeremias 1:4, creio eu. Deus disse a Jeremias, disse, eu te conheci e te santifiquei, e as nações te dei por profeta, antes mesmo de seres concebido no ventre de tua mãe. Now you have to believe in predestination and foreordination. It's there. Gifts and callings are without repentance. That's what God has set in the church. Agora, vocês têm de crer em predestinação e pré-ordenação. Vocês simplesmente, aí está, dons e vocações são sem arrependimento. É isso o que Deus pôs na igreja. Different a little bit with my latter rain brethren there, on that of laying hands and ministering spiritual gifts. I believe you got that wrong. See, that's all right. We don't fall out over it, but I believe you're wrong on there. See. Discordo um pouco dos meus irmãos da chuva serôdia aí, quanto a impor as mãos, ministrar dons espirituais. Creio que vocês entenderam errado. Estão vendo? Isso está bem. Não queremos discutir sobre isso, mas eu creio que vocês estão errados nesse ponto. Estão vendo? Paul and Timothy, they recognize that Timothy to be a minister and a gifted man. We do the same thing in the Baptist church and all the rest of them when we see a man like that to lay hands on him. Paulo e Timóteo reconheceram que era isso, que Timóteo era um ministro e um homem que tinha dons. Fazemos a mesma coisa na Igreja Batista e em todas as outras. Quando vemos um homem assim, impomos as mãos sobre ele. But not to give him a spiritual gift, but to give him the right hand of fellowship and blessing to minister with the gift that God has given him. That's just the difference, you see. And so if you try to give him a gift, that's what man does, see. And it'll never work. It sure hasn't been successful, and I don't think it ever will. Mas não para lhe dar um dom espiritual, mas para lhe dar a mão direita de companheirismo e bênção para ministrar como o dom que Deus lhe deu. Essa é exatamente a diferença, vejam. E então, se vocês tentam lhe dar um dom, isso é o que o homem faz, vejam, e nunca funcionará. Com certeza não tem sido bem-sucedido e creio que nunca será. We're watching for the coming of that glad millennium day, when our blessed Lord shall come, catch His waiting bride away. All the earth is groaning, crying for that day of sweet release, when our Savior shall come back to earth again. Oh, our Lord is coming back to earth again. Yes, our Lord is coming back to earth again. Oh, Satan will be bound. 1,000 years we'll have tempter then, after Jesus shall come back to earth again. How many's ready? Raise your hand. Oh, my. Oh, our Lord is coming back. Let's just stand and shake hands with one another. Our Lord is coming back to earth again. Oh, Satan will be bound. 1,000 years will have no tempter then, after Jesus shall come back to earth again. Oh, our Lord is coming back to earth again. Yes, the Lord is coming back to earth again. Oh, Satan will